quer ser mais do que sou só pra caber em mim a minha gratidão. Mas aprendi que para te fazer feliz mais vale a minha devoção, a vida em consagração. Quando a música terminar, vai começar o meu louvor, canções de um coração que não se esconderão por trás de belas melodias. Sincera, silente adoração. Queria ter as mais belas escolhas pra viver o amor e trazer em cada gesto, em cada palavra dita, a tua essência, ó Deus. É o silêncio de uma vida que revela a verdadeira gratidão. E eu aprendi que para te fazer feliz mais vale a minha devoção, a vida em consagração. Quando a música terminar, vai começar o meu louvor, canções de um coração que não se esconderão por trás de belas melodias. Sincera, silente adoração. Sincera, silente Linda música com a Maureen hoje aqui no Conexão. Você pode participar e interagir do tema de hoje, como lidar com o diferente. Eu já tenho alguns recados aqui, eu quero mandar um abraço para Fabiana Camilo, um abraço, Fabiana, para você, para o Rairan também está conectado com a gente, e tem um recado muito especial da Gerlin. Olá, Luciana, gostaria de parabenizá-los pelo programa, amo esse momento do meu dia, sempre muito interessante e recheado de aprendizado. Estamos aqui em família, emocionados com o vídeo que acabamos de ver, o vídeo do Christian, um grande aprendizado para a família da Gerlin. Um abraço para você, Gerlin. Muito obrigada por sua participação aqui com a gente. Um abraço também para o Joel Filau, que está conectado com a gente, para o Adriano. Mandem as suas perguntas, interajam, que a Fabiana está aqui com a gente, a psicóloga vai estar respondendo as suas perguntas, as suas dúvidas. E se você quer ganhar o estudo bíblico, o Resgate da Verdade, mostra para quem está em casa aqui, Max.
você pode acessar o nosso blog novotempo.com/conexão e você vai receber esse presente aí, 0800 na sua casa, vai chegar um presente da TV Novo Tempo e do programa Conexão. E se você quer baixar aí no seu Android, você pode procurar o aplicativo, tá aparecendo aqui na sua tela, Estudos Bíblicos Novo Tempo. Baixa e você vai poder interagir aí com o seu estudo bíblico no seu tablet, no seu celular. Tem um abraço especial que a Deise está me lembrando. Ela, desde o início, hoje à tarde, a Deise me lembrou. Luciana, estive em Recife final de semana passado e encontrei duas internautas assíduas aí da TV Novo Tempo, do programa Conexão, a Ione e a Lídia Mesquita. Um abraço para vocês, que sempre estão conectadas com a gente. Um abraço. Eu quero aproveitar e mandar um abraço também para Ana Gabriela, para os meus primos Felipe, para minha prima Hortência e Ivano. Um beijo para vocês que sempre estão conectados com a gente também e são da cidade de Recife. Agora vamos para o nosso tema, como lidar com o diferente. Fabiana, às vezes rola um constrangimento quando a gente se depara com alguém que é diferente, né, da nossa realidade. Principalmente quando essa realidade é uma realidade física, né, um cadeirante ou uma pessoa com deficiência visual e tal. Como lidar com isso, né, para que não se torne uma situação constrangedora para o cadeirante e para a pessoa que está lidando com a situação? Como agir com naturalidade? É a pergunta, inclusive, do Kleber, de Curitiba. Ele fala que não sabe lidar com pessoas com deficiência. Ele fica constrangido e a pessoa fica constrangida porque, às vezes, ele não sabe exatamente como se direcionar à pessoa, se a pessoa precisa de ajuda, se ele vai deixar a pessoa chateada. Como lidar? Qual é a situação mais coerente? Qual a postura mais coerente que temos que ter, né? Nós temos que pensar que nós estamos lidando com um ser humano, em primeiro lugar. Então, como que a gente lida com o ser humano? Conversando com este ser humano. Nós não podemos tratá-lo também com diferença, senão nós estaremos reforçando todo esse processo. Então, se ele é um cadeirante ou se ele tem qualquer outro tipo de deficiência ou limitação, o que a gente precisa é oferecer a nossa ajuda. No que eu posso te ajudar? Até porque a gente vai respeitar esse limite dele e não reforçando a situação contrária. Então, não há um segredo, não há um como lidar, e sim pensar que a gente está lidando com um ser humano. Então, muitas vezes, um deficiente visual, nós já queremos pegá-lo na mão, já levá-lo para o lugar, por ele sentado. Não, só dá o apoio para ele, só direcionar, cuidado, você vai tropeçar. O cadeirante, perguntar se a gente pode empurrar a cadeira. Não sei como que era a menina, ela tinha a limitação de não conseguir locomover. Então, ela era cadeirante, Maureen? Sim, e ela tinha algumas deficiências motoras, no caso, as mãos e fala também. Ela estava falando de agir com naturalidade. Eu queria uma naturalidade de falar para ela, eu não entendi o que você falou. Virou normal, tipo, não entendi o que você falou. A ela, você vai entender uma hora. Tipo, ela brincava comigo também que uma hora eu ia entender. E entendia. Foi se criando, né, um jeito de conversar com ela também. E também dizer para ela que eu não estava entendendo, que é uma dificuldade dela. Agora, é interessante também você não subestimar, não supervalorizar a deficiência e também não subestimar, né? Tipo, fingir que não tá ali, que não acontece e que, tipo, virar as costas e sair. É importante ter um equilíbrio também. E para isso precisa de uma sensibilidade, né? Para você ter... Justamente, porque a gente não vai negar a existência, porque é ali visível, a gente está até faltando com respeito a partir do momento que a gente nega. E também não vai supervalorizar, porque senão a gente entra na questão do coitado. Não, ele não é um coitado, ele precisa de alguma coisa a mais de que nós, felizmente, não precisamos. Então, a gente tem que dosar isso. Pois é, agir com equilíbrio. E para compartilhar uma experiência bem legal, a Milene está conectada com a gente. Milene, boa noite, tudo bem com você? Tudo bom, você, Lu? Boa noite, obrigada pela participação aqui com a gente no Conexão, viu? Eu que agradeço o convite. A Milene, ela fez faculdade, ela já está inserida no mercado de trabalho, não é isso, Milene? Sim, sou funcionária pública aqui em São José do Rio Preto. Isso, e Milene, ela é cadeirante. Eu queria saber, Milene, como que foi essa experiência para você, no caso do trato com as pessoas para com você? Sempre foi tranquilo? Você já passou por situações constrangedoras? Muitas. Às vezes, sim, igual a doutora estava falando, é difícil, é complicado,
quando uma pessoa chega para você e já vai te ajudando sem você ensinar como. Então, já tive problemas em minha cadeira, já quase caí ou caí. Então, eu preciso, assim, às vezes eu fico observando, falo, não, pega assim, faz assim. Mas eu admiro muito aquelas que perguntam, olha, eu posso te ajudar? O que que eu faço? Então, já é uma forma, assim, de eu poder orientar certinho e não haver nenhum problema para ambos os lados. Certo. E pode falar, pode falar. Não, pode concluir. Não, e teve situações também em que eu tive problemas, né, com o pessoal e foi uma situação assim constrangedora, seja em ônibus, seja na rua, em que o pessoal das duas uma, ou ele te olha com aquele olhar assim de, oh, coitadinha, né, tá na cadeira, outro já chega elogiando, outro já, enfim, a gente tem várias pessoas, várias reações, vários tipos, então pode perguntar. E para você, Milene, qual que seria a postura ideal, né, para alguém se aproximar, para te dar uma ajuda? Qual seria a postura ideal? Olha, eu sou uma pessoa, digamos assim, no português, claro, muito cara de pau, né? Eu, geralmente, quando eu preciso de alguma coisa, às vezes eu estou sozinha num shopping, às vezes eu estou sozinha passeando e me dá vontade no banheiro, por exemplo. Eu chego ao guarda, alguém responsável lá, e peço ajuda ao pessoal da limpeza, e as moças ficam todas preocupadas. Pronto, eu vou derrubar a menina, o que eu vou fazer, senhor? Aí elas veem que, tipo, eu vou ajudando, eu vou ensinando elas a como me ajudar a transferir para o vaso, voltar para a cadeira. E elas veem, nossa, eu achava que era tão difícil, e você me ensinou de jeito tão fácil. Então, assim, porque tem vários tipos de deficiência, Lu, vários tipos de dependência. Eu tive muitos problemas, assim, entre aspas, nos empregos que eu tive anteriormente. Eles não sabiam, não tinham ideia do que é. Eles têm consciência do ser deficiente, mas eles não têm ideia de qual é a limitação desse deficiente. Então, assim, eu fui a primeira cadeirante das duas empresas em que trabalhei lá em São Paulo, e eles, assim, não tinham adaptação adequada no banheiro, não tinha, assim, algumas coisas necessárias para mim. Então, às vezes eu precisava me ausentar bastante em função de fisioterapia, eles não queriam aceitar, mas, ao mesmo tempo, eles tinham que tomar consciência de que é uma necessidade minha. Então, várias coisas assim, sabe? Eu tive problemas, mas ao mesmo tempo me senti útil, porque eu me tornei, digamos assim, a cobaia dali de algumas empresas, né? Eles adaptaram ali o local, aprenderam ali também a como lidar comigo. Na igreja também, eu frequentei ali a igreja do Narco, o pastor, na época o pastor Valiante, ele me chamou, ele falou assim, Milene, vem testar a rampa aqui, a rampa lá do púlpito, vem ver se você aprova. Então, assim, eu me sinto, sabe, muito, muito legal quando as pessoas vêm e perguntam a minha opinião acerca de alguma reforma que eles estão fazendo no local, ou no banheiro, quando eles foram fazer na empresa também. Porque você que vivencia, né, Milene? Você que vivencia. Milene, muito obrigada por sua participação e eu acho muito legal e temos muito a aprender com a sua garra, com a sua determinação, né? Porque apesar de tantas situações que já poderia te deixado desmotivada, você está aí dando a volta por cima e seguindo a sua vida. Parabéns, viu? Que Deus te abençoe. Amém. Obrigada pelo convite. Até escrevi um livro, né, sobre a minha vida, algumas coisas que eu passei, não tive a oportunidade de publicar. Depois, quem sabe, vocês tenham acesso também um dia. Obrigada. Por favor, sou a maior incentivadora. Escreva seu livro sim, viu? Um abraço para você, boa noite. Boa noite. Okay. Agora, a Milene falou uma coisa interessante, que assim, às vezes as pessoas elas querem ajudar e acabam né, uma sensação de poder sobre a pessoa, né? E essa é uma realidade que, inclusive, a família pode, às vezes, sofrer também, né? Que às vezes quer ajudar e não deixa a pessoa se desenvolver o mínimo, né? Ela tem a capacidade de se deslocar e buscar um objeto que ela precisa. Esse empoderamento, assim, da pessoa que é portadora de deficiência não é saudável também, né?
Não, porque a gente está reforçando a limitação. Uhum. Na verdade, não são pessoas com limitações. Hoje, o nome que tanto se está utilizando, e que, se a gente for analisar, é o nome mais correto, que são as pessoas com necessidades especiais. Então, a gente não pode apoderar-se disso, porque senão a gente está passando por cima. Então, o que falamos lá no início, a gente não está lidando com um ser humano, então, que a gente está fazendo por ele e não mais para ele. Existe uma grande diferença entre as duas ações. Tá, ok. Olha só, você pode participar e interagir aqui no nosso Facebook. Um abraço para a Dalva Coelho. Ela mandou um abraço para todos que estão conectados aqui com a gente. Opa, o nosso Facebook volta. Tá bom, ó, tá vendo? Depender da tecnologia. Mas é o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco estou conectando aqui de volta. Quero ler o seu recado, ler a sua pergunta aqui sobre o tema do dia, como lidar com o diferente. Fica aí, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já.